E se você descobrisse que 20 anos de casamento podem ser destruídos com apenas uma frase? Helena Azevedo, pedagoga que deixou tudo para apoiar o marido CEO, teve sua vida virada do avesso em pleno restaurante do Leblon quando Leonardo a chamou de interesseira na frente de todos. Mas nem ele imaginava o preço que pagaria por essa humilhação. Esta é uma história sobre palavras que ferem para sempre, e a força de quem decide não aceitar mais migalhas de amor. Antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho e me conta nos comentários. Você já passou por uma situação humilhante que mudou sua vida? O restaurante Olympe fervilhava com a elite carioca da noite de quinta-feira. Mesa 17, reservada em nome de Leonardo Azevedo. Ele checou o Rolex pela terceira vez em 5 minutos. Atrasada, como sempre, murmurou ajustando a gravata italiana. Helena chegou às 8h15. 15 minutos de atraso que custaram 3 suspiros impacientes e 2 mensagens ríspidas no WhatsApp. Desculpa, namor. O trânsito na lagoa estava impossível. Ela beijou o rosto dele, sentou-se com elegância. 20 anos de casamento ensinaram a ler cada microexpressão no rosto de Leonardo. Hoje ele estava irritado. Mais do que o normal. Pediu de sempre para você, disse ele, sem levantar os olhos do celular. Obrigada. Helena observou o marido. Terno Armani, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, postura de quem comanda salas de reunião milionárias. Aos 47 anos, Leonardo Azevedo era o retrato do sucesso financeiro brasileiro. CEO da Azevedo em Associados, consultoria que gerenciava fortunas de família tradicionais. Ela, Helena, era a esposa perfeita, discreta, elegante, sempre presente nos eventos corporativos. Formada em pedagogia pela PUC, mas a carreira ficou em segundo plano quando Leonardo começou a empresa. Preciso de você ao meu lado, dizia ele. Juntos vamos construir um império. E construíram. Ele o império, ela a vida dele. Como foi o dia? Perguntou Helena, cortando o salmão em pedaços pequenos. Reunião com os japoneses. Fechamos a consultoria para o projeto em São Paulo. Que ótimo! Quantos milhões? Leonardo parou de mastigar. Olhou para ela com expressão estranha. Por que essa pergunta? Como assim, por quê? Sou sua esposa. Claro que me interesso pelos seus negócios. Interessar. Palavra interessante. O tom dele mudou. Helena sentiu um frio na barriga. Conhecia esse tom. Vinha tempestade por aí. Léo, aconteceu alguma coisa? Ele bebeu um gole generoso do vinho tinto. Borgonha francês. R$ 800 a garrafa. Helena sabia porque acompanhava todas as contas da casa há 20 anos. Recebi uma ligação hoje, do Maurício. Maurício Cardoso, sócio minoritário da empresa. Helena nunca gostou dele. Sempre achou que o homem destilava veneno disfarçado de conselhos empresariais. E aí? Ele fez uma observação interessante sobre casamentos na nossa classe social. Helena parou de comer. O restaurante continuava animado ao redor, mas algo pesado pairou sobre a mesa 17. Que tipo de observação? Que mulheres como você só ficam com homens como eu pelo dinheiro. Que quando o amor acaba, resta só interesse. O garçom se aproximou perguntando se estava tudo bem com os pratos. Leonardo acenou positivamente. Helena não conseguiu responder. Léo, você tá falando sério isso? Maurício tem razão. Você nunca demonstrou interesse real por mim. Só pelas conquistas, pelo status, pelo que eu posso proporcionar. Helena sentiu como se tivesse levado um tapa. Piscou várias vezes tentando processar as palavras. Espera aí, eu larguei minha carreira para te apoiar. Passei 20 anos cuidando da nossa casa, dos nossos compromissos, da sua agenda. Exato. Você virou minha funcionária. E funcionária bem paga. A voz dele subiu ligeiramente. 2 mesas ao lado começaram a prestar atenção. Helena percebeu os olhares e baixou a voz. Como você pode dizer isso? Eu te amo. Amor? Leonardo riu baixo, mas o som saiu áspero. Você ama o que eu represento. A conta bancária, o apartamento na Barra, as viagens, as joias.
Helena sentiu o peito apertar. 2 décadas de memórias passaram pela cabeça como filme acelerado. As noites que ficou acordada quando ele trabalhava até tarde. Os jantares corporativos onde sorriu educadamente enquanto clientes desagradáveis faziam piadas machistas. As mudanças de planos de última hora que aceitou sem reclamar. Você está sendo injusto. Injusto é fingir amor por dinheiro. A palavra fingir saiu como facada. Helena engoliu seco. O restaurante parecia mais silencioso agora, como se as conversas ao redor tivessem abaixado o volume. Eu nunca fingi nada, Leonardo, nunca. Claro que fingiu. Você acha que eu não percebo? A forma como você me trata mudou. Virou automático, protocolar, como secretária executiva. Helena pensou. Porque é isso que você me transformou, em secretária da sua vida. Mas não disse. Apenas olhou para as próprias mãos. Manicure francesa impecável, aliança de diamantes que Leonardo deu no 10º aniversário de casamento. O garçom trouxe a sobremesa. Petit gâteau, especialidade da casa. Helena sempre pedia, tradição de 20 anos de jantares neste restaurante. Não vou comer, disse ela, empurrando o prato. Desde quando você recusa doce? Desde hoje. Leonardo a estudou com um olhar analítico, como se ela fosse um investimento duvidoso. Sabe qual é o problema, Helena? Você parou de me surpreender. Virou previsível, segura demais. Ela levantou os olhos e o encarou. Segura como? Segura de que eu nunca vou embora, de que esse casamento é garantido, de que pode ser medíocre. A palavra medíocre caiu sobre Helena como pedra. Ela sentiu algo se partindo dentro do peito. Não raiva, algo pior. Desapontamento profundo. Eu sou medíocre? Leonardo não respondeu imediatamente. Terminou o vinho, limpou os lábios com o guardanapo de linho branco. Então olhou diretamente nos olhos dela e pronunciou as palavras que mudariam tudo para sempre. Você não passa de uma interesseira. A frase saiu alta demais. 3 mesas ao redor silenciaram completamente. Helena sentiu todas as cabeças se virando na direção deles. O mundo parou por 5 segundos eternos. O silêncio no Olymp durou 5 segundos. Para Helena, pareceram 5 anos. Ela sentiu o sangue subir até as orelhas. Vermelhidão quente espalhou-se pelo pescoço. Cada mesa próxima havia parado de conversar. Olhares curiosos, alguns constrangidos, outros maliciosos. Com licença, disse Helena, voz controlada. Levantou-se da cadeira com elegância ensaiada em 2 décadas de eventos sociais. Pegou a bolsa Chanel, presente do último aniversário, e caminhou em direção ao banheiro feminino. Salto alto ecoou no piso de mármore. Clique, clique, clique. Cada passo uma pequena vingança contra o silêncio pesado que deixou para trás. Leonardo ficou sozinho na mesa. Percebeu os sussurros ao redor começando devagar, como o motor aquecendo. Não acredito que ele falou isso com ela, murmurou uma senhora da mesa ao lado. Que situação constrangedora, comentou outra. Ele fingiu ler mensagens no celular, coração batendo mais rápido que gostaria de admitir. No banheiro, Helena trancou a porta da cabine e encostou as costas na parede fria. Respirou fundo 3 vezes, técnica de relaxamento que aprendera em curso de yoga, quando ainda tinha tempo para si mesma. Olhou-se no espelho. Maquiagem intacta, batom vermelho ainda perfeito, cabelos castanhos presos em coque elegante. Por fora, a mesma Helena de sempre. Por dentro, algo fundamental havia se quebrado. Ela pensou. Interesseira. Ele me chamou de interesseira na frente de todo mundo. As lágrimas vieram sem permissão. 2, 3 gotas que ela enxugou rapidamente com lenço de papel. Não ia dar o gosto de voltar com o olho inchado. Helena abriu a bolsa e pegou o celular. 23 mensagens não lidas no WhatsApp. Grupos de amigas, trabalho voluntário na ONG de educação infantil, lembretes de compromissos. Digitou mensagem rápida para Carla, melhor amiga desde a faculdade. Preciso conversar. Urgente. Posso ir na sua casa depois?
Resposta veio em 30 segundos. Claro, aconteceu algo? Helena não respondeu. Guardou o telefone e retocou o batom. 5 minutos no banheiro. Tempo suficiente para reorganizar a máscara. Voltou à mesa com postura ereta. Sentou-se em silêncio. Leonardo estava mexendo no celular, fingindo naturalidade. Os olhares ainda pesavam sobre eles, mas as conversas haviam retornado ao volume normal. Você está bem? Perguntou ele, sem levantar os olhos da tela. Perfeitamente. Helena, eu... Não. Ela o cortou com voz firme e baixa. Olhou diretamente nos olhos dele. Não vamos discutir isso aqui. Você já disse o que queria. Leonardo percebeu algo diferente no tom. Não era a Helena submissa dos últimos anos. Nem a Helena explosiva dos primeiros tempos de casamento. Era outra coisa. Algo que ele não conseguiu identificar. O garçom trouxe a conta. Leonardo pagou com cartão Black sem conferir o valor. Gorjeta generosa para compensar o constrangimento causado. Caminharam até o estacionamento em silêncio. Porteiro do restaurante acenou educadamente, como sempre fazia. Helena retribuiu o cumprimento. Leonardo não. No carro, Mercedes-Benz Classe S, 0 km, Helena afivelou o cinto e olhou pela janela. Luzes da lagoa refletiam na água escura. Quinta-feira à noite, trânsito tranquilo na volta para Ipanema. Quer que eu ligue o ar? Perguntou Leonardo. Não. Ele ligou o som baixo. Música clássica. Playlist que ela montara para os trajetos noturnos. Vivaldi, Four Seasons. Primavera começando, violinos dançando. Leonardo dirigia e roubava olhares para a esposa. Helena estava estranhamente serena. Não chorava, não reclamava, não cobrava explicações. Apenas observava a cidade passando pela janela. Ele pensou, talvez eu tenha exagerado, mas precisava ser dito. Maurício havia plantado a semente durante almoço na segunda-feira. Cuidado com esposa acomodada, Léo. Mulher que para de seduzir o marido está esperando o momento certo de pegar metade dos bens. A frase martelava na cabeça de Leonardo há 3 dias. Ele começou a observar Helena com um olhar suspicaz. A forma como ela checava extratos bancários. O interesse súbito nos negócios da empresa. As perguntas sobre investimentos. Será que Maurício tem razão? Pensava. Hoje no jantar, quando Helena perguntou sobre o valor do contrato japonês, algo estourou dentro dele. A suspeita virou certeza. A certeza virou acusação pública. Chegaram ao edifício em Ipanema. Cobertura duplex com vista para o mar. 3 quartos, 4 banheiros, varanda gourmet, 5 milhões de reais, comprado há 2 anos. Elevador privativo subiu em silêncio. Helena olhava os números acendendo no painel. 10º, 11º, 12º andar. Cobertura. Dentro do apartamento, ela foi direto para o quarto. Leonardo ficou na sala, servindo o uísque escocês. Macallan, 18 anos, garrafa de R$2.000 que ganhou de cliente. Helena voltou 15 minutos depois. Havia trocado o vestido por camisola de seda e roupão. Cabelos soltos nos ombros. Vou dormir no quarto de hóspedes hoje, disse ela. Por quê? Porque preciso de espaço para pensar. Leonardo bebeu o uísque de uma vez. Ardeu na garganta. Helena, talvez eu tenha sido duro demais. Talvez? Ela o encarou com expressão que ele nunca vira antes. Não era raiva. Era algo mais profundo. Desapontamento misturado com clareza súbita. Leonardo, vamos deixar claro uma coisa. Em 20 anos de casamento, eu nunca pedi nada que você não pudesse dar. Nunca te pressionei por dinheiro, nunca fiz escândalo por gastos, nunca questionei suas decisões financeiras. Ela se aproximou dele. Mas você me chamou de interesseira na frente de estranhos. Humilhou 20 anos da minha vida em público. Leonardo abriu a boca para responder, mas ela levantou a mão. Não terminei. Amanhã nós vamos conversar direito. Hoje eu só quero dormir. Helena caminhou em direção ao corredor, parou na porta e se virou. E Leonardo, da próxima vez que você quiser me acusar de alguma coisa, tenha certeza dos seus fatos. Porque eu tenho certeza dos meus. Ela entrou no quarto de hóspedes e fechou a porta. Leonardo ficou sozinho na sala,
copo vazio na mão, olhando para o mar através da janela de vidro. As ondas quebravam na praia de Ipanema, eternas e implacáveis. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu pequeno. Helena acordou às 6 da manhã, sem despertador, sem alarme. O corpo simplesmente decidiu que era hora. Quarto de hóspedes silencioso. Cama de solteiro que ela própria havia escolhido na Stock 3 anos atrás. Travesseiros menores, colchão mais firme. Diferente da cama king size que dividia com Leonardo há 2 décadas. Levantou-se devagar. Pés descalços no piso frio. Caminhou até a janela e abriu as cortinas. Sol nascendo atrás dos prédios de Ipanema. Céu alaranjado refletindo no mar. Interesseira. A palavra voltou com força total, como se alguém tivesse gritado no ouvido dela. Helena foi até o banheiro social. Lavou o rosto com água fria. Olhou-se no espelho sem maquiagem. 39 anos. Rugas finas ao redor dos olhos. Algumas marcas de expressão. Ainda bonita, mas definitivamente não mais a garota de 20 que Leonardo conheceu na PUC. Ela pensou, quando foi que ele parou de me ver como mulher? Vestiu o roupão e saiu do quarto. Leonardo já havia partido para o trabalho. Xícara de café vazia na pia da cozinha. Jornal dobrado sobre a bancada. Rotina de 20 anos que ela conhecia de cor. Helena preparou café fresco. Moeu grãos especiais que comprava na Zona Sul. Ritual matinal que aprendera a apreciar nos primeiros anos de casamento, quando ainda tomavam café juntos todas as manhãs. Sentou-se na varanda com a xícara humeante. Vista privilegiada do posto 9. Cariocas começando mais um dia de trabalho. Corredores na praia. Surfistas aguardando ondas perfeitas. Pegou o celular. 47 mensagens não lidas. Carla havia insistido na conversa da noite anterior. Amor, você me deixou preocupada. Liga pra mim quando puder. Helena discou o número da amiga. Finalmente, que susto você me deu ontem. Aconteceu o quê? Léo me chamou de interesseira. No Olimpe. Na frente de todo mundo. Silêncio do outro lado da linha. Ele fez o quê? Helena repetiu a história. Cada palavra, cada olhar, cada segundo do constrangimento público. Carla ouvia em silêncio, intercalando com "meu Deus" e "não acredito". Helena, que absurdo! Depois de tudo que você fez por ele? Pois é. E você? Como está se sentindo? Pergunta simples com resposta complexa. Helena olhou para o mar, tentando organizar os pensamentos. Confusa, magoada e, estranhamente, aliviada. Aliviada? É difícil explicar. Como se algo que estava engasgado finalmente tivesse saído. Carla conhecia Helena desde os 18 anos. Sabia ler entrelinhas nas palavras da amiga. Você quer vir aqui? Ou prefere que eu vá aí? Prefiro ficar sozinha hoje. Preciso pensar. Depois da ligação, Helena caminhou pelo apartamento. 5 anos morando ali, mas de repente sentia como se fosse visita. Quadros que ela escolheu, móveis que ela comprou, decoração que ela planejou. Mas tudo carimbado com o dinheiro dele. Parou diante da estante de livros. Enciclopédia Barça que ganharam de presente de casamento. Livros de administração de Leonardo. E lá no canto, empoeirados, seus livros de pedagogia da faculdade. Pegou um exemplar de Psicologia do Desenvolvimento Infantil da Piaget. Páginas amareladas, anotações nas margens com caneta azul. Letra caprichada de uma Helena de 20 anos que sonhava em transformar a educação brasileira. O que aconteceu com aquela menina? Murmurou para si mesma. A resposta veio clara como água. Ela virou esposa de CEO. Helena abriu o laptop que usava para administrar a casa. Planilhas financeiras, controle de gastos, agenda de compromissos de Leonardo. 2 anos de dados organizados meticulosamente. Pela primeira vez calculou quanto tempo gastava por semana cuidando da vida dele. Agenda pessoal, social e profissional. Compras da casa. Organização de viagens. Relacionamento com fornecedores. Manutenção do apartamento. Resultado: 52 horas semanais. Mais que um emprego de tempo integral. Interesseira, repetiu em voz alta.
Ela lembrou do primeiro encontro com Leonardo, Faculdade de Educação da PUC. Ele cursava administração, ela pedagogia. Café da biblioteca, conversa sobre Paulo Freire e educação libertadora. Um dia vou abrir uma escola diferente, dizia Helena naquela época. Onde criança aprende brincando, onde educação forma cidadãos críticos. Leonardo ouvia com olhos brilhando. Você é incrível. Vamos mudar o mundo juntos. Casaram 2 anos depois. Cerimônia simples na Igreja da Glória. Lua de mel em Búzios. Planos grandiosos de construir futuro juntos. Nos primeiros 5 anos, Helena trabalhou em 2 escolas particulares. Ganhava pouco, mas amava o que fazia. Leonardo começou como trainee em consultoria financeira. Tudo mudou quando ele decidiu abrir a própria empresa. Preciso de você, Helena. Não posso fazer isso sozinho. Ela largou o emprego para se dedicar integralmente ao projeto. Marketing, organização, relacionamento com clientes, eventos corporativos. Dupla imbatível. A empresa prosperou. Leonardo virou CEO respeitado. Helena virou... o quê? Esposa de CEO. Acessório bonito e funcional. Helena fechou o laptop e foi até o closet. Abriu o guarda-roupa que ocupava metade do quarto principal. Roupas organizadas por categoria e cor. Vestidos para eventos sociais. Blazers para reuniões corporativas. Sapatos para cada ocasião. Uniforme da esposa perfeita. No fundo da gaveta de lingeries, encontrou uma pasta velha. Papéis da faculdade. Diploma de pedagogia. Certificados de cursos de especialização. Projeto de mestrado que nunca terminou. Sonhos empoeirados. Sentou-se na poltrona do closet com a pasta no colo. Releu o projeto de mestrado. Educação inclusiva em comunidades de baixa renda. 120 páginas de pesquisa apaixonada sobre transformação social através da educação. O telefone tocou. Leonardo. Oi, atendeu ela. Como você está? Bem. Helena, sobre ontem. Não quero falar no telefone. Quando você chegar em casa, conversamos. Tudo bem, chego às 7. Tá. Ela desligou e voltou aos papéis. Currículo antigo datado de 5 anos atrás. Última tentativa de voltar ao mercado de trabalho. Leonardo a havia convencido a desistir. Para que trabalhar? Você não precisa. Temos dinheiro suficiente. Na época pareceu lógico. Por que se estressar com trabalho se podia se dedicar a outras coisas? Outras coisas? Que outras coisas? Eventos beneficentes. Almoços com esposas de outros CEOs. Curso de arranjos florais. Aulas de pilates. Vida vazia disfarçada de privilegiada. Helena guardou os papéis e foi preparar almoço. Salmão grelhado com legumes. Prato leve que Leonardo aprovava por questões de saúde. Mas enquanto cozinhava, uma ideia começou a germinar na cabeça dela. E se ela voltasse a trabalhar? E se retomasse os planos antigos? E se deixasse de ser acessório para virar protagonista da própria história? Interesseira, murmurou mais uma vez. Talvez fosse hora de Leonardo descobrir o que significava perder uma mulher que nunca foi interesseira, que sempre foi interessante. Leonardo chegou em casa às 7h15. 15 minutos de atraso que custaram 3 ligações perdidas de Helena. Ela estava na sala, sentada na poltrona de leitura. Livro fechado no colo. Expressão serena que ele não conseguiu decifrar. Oi, disse ele, largando a pasta executiva no aparador. Oi. Leonardo afrouxou a gravata. Dia difícil no escritório, reuniões tensas, cliente problemático, Maurício enchendo o saco com comentários sobre vida pessoal. Podemos conversar? Perguntou Helena. Claro. Ele se sentou no sofá, mantendo distância respeitosa. Helena permaneceu na poltrona. Quero que você me explique uma coisa, disse ela. De onde saiu essa história de interesseira? Leonardo suspirou. Sabia que essa conversa chegaria. Foi uma coisa que o Maurício comentou, sobre casamentos da nossa classe social. E você acreditou? Não acreditei, mas me fez pensar. Helena se inclinou para a frente. Pensar o que exatamente? Nossa relação mudou, Helena, você mudou. Como assim? Leonardo se levantou, começou a andar pela sala,
Gesticulava enquanto falava, como nas apresentações corporativas. Você virou muito prática. Tudo o que você faz tem função específica: cuidar da casa, organizar minha agenda, acompanhar eventos. Como se fosse trabalho. Helena o observou em silêncio. E amor não pode ter função específica? Não é isso. É que você parou de ser espontânea, parou de me surpreender. Surpresas como? Leonardo parou de andar. Pensou por alguns segundos. Não sei, como antigamente. Você era mais livre. Livre quando? Antes de casarmos. Você tinha opiniões próprias, projetos, sonhos. Helena quase riu. Quase. Léo, você quer saber por que eu parei de ter projetos próprios? Por quê? Porque você me convenceu de que seu projeto era nosso projeto. Silêncio pesado caiu sobre a sala. Leonardo voltou a se sentar. Eu nunca pedi para você abandonar seus sonhos. Não com essas palavras. Mas toda vez que eu falava em voltar a trabalhar, você dizia que não precisava. Toda vez que eu mencionava fazer mestrado, você falava que ia atrapalhar nossos planos. Leonardo abriu a boca para protestar, mas ela continuou. Lembra quando eu quis dar aulas de reforço para crianças da Rocinha? Você disse que era perigoso. Quando quis fazer especialização em educação especial, você disse que era desnecessário porque não precisávamos da renda. As palavras dela foram como tapas. Leonardo lembrava vagamente das conversas, mas nunca havia pensado no impacto acumulado. Helena, eu só queria te proteger. De quê? De ser quem eu sou? Ela se levantou da poltrona e foi até a janela. Luzes da cidade acendendo na noite de sexta-feira. Você quer saber a verdade? Eu me apaixonei pelo meu potencial, pelo que eu poderia me tornar ao lado de um homem ambicioso e inteligente. Você me fez sentir importante. Leonardo a observou de perfil. Helena estava bonita na contraluz da janela. E depois? Depois você conseguiu o que queria e eu virei mobília de luxo. Isso não é verdade. Helena se virou para encará-lo. Não? Então me diga. Quando foi a última vez que você me perguntou o que eu penso sobre algo importante? Quando foi a última vez que você pediu minha opinião sobre decisões que afetam nossa vida? Leonardo pensou. Não conseguiu lembrar. Você me transformou em extensão da sua vida, Léo. E agora reclama que eu não tenho personalidade própria. Ela caminhou até a mesa de centro e pegou uma pasta. O que é isso? Perguntou ele. Minha vida anterior. Helena abriu a pasta e mostrou diplomas, certificados, projetos antigos. Essa mulher tinha sonhos. Queria mudar a educação no Brasil. Acreditava que poderia fazer diferença na vida de crianças carentes. Leonardo folheou os papéis. Reconheceu a caligrafia da esposa, mas não reconheceu a paixão nas palavras. Por que você guardou isso? Porque mesmo quando você me convenceu a desistir de tudo, eu sabia que um dia ia precisar lembrar quem eu era. Helena se sentou ao lado dele no sofá. Primeira vez em 24 horas que ficaram próximos fisicamente. Ontem, quando você me chamou de interesseira, alguma coisa acordou dentro de mim, como se eu tivesse acordado de um sonho muito longo. Que tipo de sonho? O sonho de ser esposa perfeita, de ser mulher sem defeitos, sem opiniões polêmicas, sem vontades próprias. Leonardo segurou a mão dela. Helena, você é perfeita. Perfeita para quê? Para ser troféu? Para decorar sua vida? Ela retirou a mão delicadamente. Eu não quero ser perfeita, Léo. Quero ser real. Leonardo sentiu algo estranho no peito. Não conseguia nomear o sentimento. Medo? Angústia? Perda? O que você está querendo dizer? Helena olhou diretamente nos olhos dele. Estou dizendo que vou retomar minha vida. Vou voltar a trabalhar. Vou terminar o mestrado. Vou ser interessante de novo. E nós? Nós vamos ter que redescobrir como funciona um casamento entre duas pessoas independentes. Leonardo se recostou no sofá. A conversa não estava indo como esperava. Ele imaginava pedidos de desculpas, talvez uma discussão emocional, reconciliação apaixonada. Não imaginava declaração de independência. Helena, você não pode tomar decisões assim do nada. Por que não?
Porque somos casados há 20 anos. Porque temos vida construída juntos. Vida construída por quem? Leonardo não respondeu. Vida construída em torno de quem? Insistiu ela. Tá, eu entendi. Você quer voltar a trabalhar. Ótimo. Vamos conversar sobre isso. Helena sorriu pela primeira vez desde a conversa começar. Sorriso que Leonardo não conseguiu interpretar. Não precisa da sua permissão, Léo. Nem da sua aprovação. Como assim? Hoje de manhã eu liguei para a diretora da Escola Semente, aquela que desenvolve projetos sociais na Tijuca. Leonardo sentiu frio na barriga. E segunda-feira eu começo a trabalhar lá. Coordenação pedagógica. Meio período. Você fez isso sem me consultar? Da mesma forma que você me chamou de interesseira sem me consultar. Leonardo se levantou bruscamente. Isso é chantagem emocional. Isso é consequência natural. Helena se levantou também. Ficaram frente a frente na sala. Você quer que eu cancele? Quero que você pense melhor. Já pensei. 20 anos. Leonardo caminhou até o bar e serviu uísque. Mãos tremiam ligeiramente. E se eu não concordar? Helena o observou beber. Homem poderoso, acostumado a controlar variáveis, de repente enfrentando situação fora do script. Então você vai ter que escolher: aceitar que sua esposa tem vida própria ou continuar procurando uma interesseira que não existe. Leonardo terminou o uísque de uma vez. Pela primeira vez em 20 anos de casamento, ele não sabia qual seria o próximo movimento. Segunda-feira chegou como tsunami. Helena acordou às 6, tomou banho cantarolando e vestiu um blazer azul marinho que não usava há 3 anos. No espelho, reconheceu traços da mulher que costumava ser. Leonardo fingiu dormir até ela sair do quarto. 8 horas da manhã. Helena estacionou o Civic na Tijuca e olhou para o prédio da Escola Semente. 3 andares, fachada colorida, jardim pequeno na entrada. Crianças brincando no recreio. Meu Deus, como eu senti saudade disso, murmurou. Ela passou o dia inteiro mergulhada em planilhas pedagógicas, reuniões com professores e planejamento de atividades para crianças de baixa renda. Às 6 da tarde, dirigiu para casa com um sorriso genuíno no rosto. Leonardo estava na sala com o laptop aberto e cara fechada. Como foi? Perguntou ele, sem levantar os olhos da tela. Maravilhoso, me senti viva de novo. Silêncio gelado. Helena foi para o quarto trocar de roupa. Quando voltou, Leonardo estava servindo uísque. Não é meio cedo para beber? Perguntou ela. Tive dia difícil. Quer conversar? Leonardo a encarou com expressão estranha. Raiva misturada com algo que ela não conseguiu identificar. Maurício soube que você voltou a trabalhar. E daí? Ele fez comentários sobre você estar preparando terreno para a separação. Helena sentou na poltrona, cansada da tensão constante. E você acreditou nele de novo? Não sei mais no que acreditar. Leonardo bebeu um gole generoso. Maurício acha que você está seguindo cartilha de advogados especializados em divórcio. Primeiro volta a trabalhar para garantir independência financeira. Depois arruma motivos para pedir separação. Helena o observou em silêncio. O homem que ela amou por 20 anos estava destruindo o próprio casamento com paranoia. Léo, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo comigo? Minha esposa decidiu virar outra pessoa da noite para o dia. Eu não virei outra pessoa. Eu voltei a ser quem eu sempre fui. Leonardo se levantou e começou a andar pela sala. Passos largos, gestos nervosos. Ah, é. E quem você sempre foi? Porque eu me casei com uma mulher que me apoiava, que partilhava meus objetivos. Que não tinha voz própria, interrompeu Helena. Que não criava conflito desnecessário. A palavra conflito ecoou pela sala. Helena sentiu como se tivesse sido esbofeteada. Eu criei conflito desnecessário? Você mudou as regras do jogo no meio da partida. Helena se levantou devagar. Que regras, Leonardo? As regras do nosso casamento. Eu trabalho, você cuida da casa. Eu tomo decisões importantes, você me apoia. Funcionava perfeitamente. Funcionava para quem? Para nós dois. Helena deu 2 passos em direção a ele. Me diz uma coisa.
Nessas regras perfeitas, onde estava minha realização pessoal? Onde estavam meus sonhos? Minha carreira? Você tinha tudo que uma mulher pode desejar. Tudo que você acha que uma mulher deve desejar. Leonardo parou de andar e a encarou. Você estava insatisfeita todos esses anos? Pergunta honesta, que exigia resposta honesta. Não todos os anos. No começo eu estava apaixonada por você, pelo futuro que íamos construir juntos. E depois? Helena respirou fundo. Depois eu percebi que a palavra juntos significava eu te servindo. Isso é injusto. Injusto é ter desperdiçado 20 anos da minha vida sendo personagem coadjuvante na sua história. Leonardo voltou ao bar. Serviu outro uísque, maior que o anterior. Helena, você está exagerando. Você sempre teve liberdade para fazer o que quisesse. Liberdade vigiada. Como assim? Eu tinha liberdade para escolher qual vestido usar nos seus eventos, qual restaurante frequentar com suas relações, que curso fazer para me tornar esposa mais interessante. Ela se aproximou dele, mas nunca tive liberdade para escolher meu próprio futuro. Leonardo bebeu o uísque de uma vez, rosto vermelho, olhos brilhantes. Você quer seu próprio futuro? Ótimo, mas não reclame depois. Reclame do quê? Quando descobrir que o mundo lá fora não é tão colorido quanto você imagina. Helena sentiu o tom mudando para algo mais agressivo. Léo, você está bêbado? Estou lúcido. Pela primeira vez em anos, estou vendo as coisas como elas realmente são. Ele se aproximou dela, uísque no hálito. Você sabe qual é o seu problema, Helena? Você acha que é especial, acha que merece vida extraordinária. Eu mereço vida própria. Todo mundo merece, mas nem todo mundo consegue. Leonardo riu com amargura. Você viveu 20 anos numa bolha de luxo, sem se preocupar com dinheiro, sem estresse, sem problemas reais. E agora quer jogar tudo fora para ser quê? Professora mal paga de escola pública? Helena sentiu raiva subindo pela garganta. Prefiro ser professora mal paga com dignidade do que ser esposa rica humilhada em público. Ah, voltamos ao restaurante. Sempre voltamos ao restaurante, Léo, porque foi lá que você mostrou quem realmente é. Leonardo deu 2 passos para trás. Expressão mudou completamente. Raiva desapareceu, substituída por algo mais sombrio. Quem eu realmente sou? Um homem que não consegue amar, que só consegue possuir. Silêncio absoluto. Helena percebeu que havia ido longe demais, mas as palavras já estavam no ar. Leonardo a observou por longos segundos. Quando falou, a voz saiu baixa, controlada. Você tem razão. Eu não consigo amar. Pelo menos não consigo amar uma mulher que não me respeita. Léo, Não. Deixa eu terminar. Ele se aproximou dela mais uma vez. Se você quer sua liberdade, pode pegar. Mas não vá fingir que isso é sobre amor. Isso é sobre você não conseguir aceitar que não é mais jovem, não é mais a centro das atenções, não é mais a mulher mais interessante da sala. Helena sentiu como se tivesse levado soco no estômago. Isso é sobre você ter medo de envelhecer sozinha comigo. Leonardo pegou as chaves do carro. Vou dormir no hotel hoje. Amanhã a gente continua essa conversa quando eu estiver sóbrio. Ele parou na porta. E Helena, sua escola nova liga amanhã. Tem uma emergência familiar e você não pode mais trabalhar lá. Leonardo, não. Boa noite. A porta se fechou. Helena ficou sozinha na sala, tremendo. Não de frio, de raiva e de medo. Pela primeira vez em 20 anos, ela estava completamente sozinha. E pela primeira vez, percebeu que talvez essa fosse a única saída. Helena não dormiu. Passou a noite na poltrona da sala, encarando a janela. Amanhecer pintou o céu de laranja sobre Ipanema. Às 7 da manhã, o telefone tocou. Escola Semente. Dona Helena, aqui é Marina da secretaria. O senhor Leonardo ligou ontem à noite dizendo que a senhora teve emergência familiar e não pode mais trabalhar conosco. Helena fechou os olhos. Marina, posso explicar? Não precisa, dona. Esperamos que tudo se resolva. Se quiser voltar mais tarde, é só ligar. Ligação encerrada.
Helena olhou para o telefone como se fosse arma apontada para ela. Leonardo havia cumprido a ameaça. Ela tomou banho, vestiu-se e saiu do apartamento. Não podia ficar ali. Precisava de ar, de espaço para pensar. Caminhou até a praia de Ipanema. 8 da manhã, movimento intenso. Corredores, surfistas, vendedores montando barracas. Rio de Janeiro acordando para mais um dia. Sentou-se na mureta da praia e ligou para Carla. Amor, que horas são essas? Carla, preciso de ajuda. Em 20 minutos, a amiga estava ao lado dela com café e pão na chapa. Conta tudo. Helena relatou a briga da noite anterior. Carla ouvia em silêncio, intercalando com expressões de revolta. Ele sabotou seu trabalho? Ligou para uma escola fingindo emergência familiar. Que absurdo, isso é crime. Helena olhou para as ondas quebrando na areia. Carla, eu acho que meu casamento acabou. Amor. Não, escuta. 20 anos. Metade da minha vida. E eu nunca conheci realmente o homem com quem me casei. Você está em choque. Estou lúcida, pela primeira vez em anos. Helena se virou para a amiga. Sabe o que é pior? Eu sempre soube. Lá no fundo, eu sempre soube que ele me via como propriedade. Mas era confortável fingir que era amor. Carla segurou a mão dela. E agora? Agora eu preciso decidir se quero passar o resto da vida sendo propriedade de alguém ou se tenho coragem de recomeçar. Elas ficaram em silêncio por alguns minutos. Sol subindo no céu, calor aumentando. Helena, você tem onde ficar? Por enquanto, sim. Ele dormiu no hotel, mas vai voltar. Você pode ficar lá em casa. Obrigada. Mas primeiro preciso fazer uma coisa. Às 2 da tarde, Helena estava na frente do prédio comercial da Azevedo em Associados. 15º andar, vista panorâmica da lagoa. Subiu o elevador com o coração disparado. Não visitava o escritório de Leonardo há 2 anos. Recepcionista a reconheceu imediatamente. Dona Helena, que surpresa! O senhor Leonardo não me avisou que a senhora viria. É surpresa mesmo, ele está em reunião, mas posso interromper. Não precisa, eu espero. Helena sentou na poltrona de couro da recepção. Escritório impecável, decoração moderna, funcionários bem vestidos circulando com ar de importância. 15 minutos depois, Leonardo saiu da sala de reunião acompanhado de 3 homens de terno. Quando a viu, parou por um segundo. Helena, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com você. Leonardo se despediu dos clientes e a conduziu para sua sala. Porta fechada, silêncio pesado. Como você pode fazer isso comigo? Perguntou ela sem rodeios. Fazer o quê? Ligar para a escola. Leonardo se sentou atrás da mesa executiva. Posição de poder, Helena percebeu. Eu protegi você de uma situação constrangedora. Você sabotou meu trabalho. Eu evitei que você tomasse decisão impulsiva que ia se arrepender depois. Helena se aproximou da mesa. Quem é você para decidir do que eu vou me arrepender? Sou seu marido. Marido não é dono. Leonardo se recostou na cadeira. Olhou para ela com expressão cansada. Helena, vamos parar com isso. Você voltou a trabalhar para me provocar. Mission accomplished. Agora podemos voltar ao normal. Não existe mais normal. Claro que existe. Você se acalmou? Eu me acalmei. Voltamos para casa e esquecemos essa discussão toda. Helena sentou-se na cadeira em frente à mesa. Primeira vez que se sentia pequena ali dentro. Leonardo, você me ouviu quando eu falei que quero minha vida de volta? Ouvi. E eu entendo que você esteja entediada. Podemos resolver isso de outras formas. Que formas? Você pode fazer trabalho voluntário, ou um curso interessante, ou viajar com suas amigas. Helena o encarou com incredulidade. Você realmente não entende, né? Entendo que você está confusa. Não estou confusa. Estou desperta. Ela se levantou. Você sabe qual foi seu erro ontem à noite. Você mostrou quem realmente é quando se sente ameaçado. Ameaçado por quê? Por uma esposa independente. Leonardo também se levantou. Helena, você está dramatizando. Eu não me sinto ameaçado. Me sinto
Traído. Traído? 20 anos de casamento, você nunca reclamou de nada e agora de repente eu sou o vilão da história. Helena deu a volta na mesa e ficou próxima dele. Léo, durante esses 20 anos, quantas vezes você me perguntou se eu estava feliz? Ele não respondeu. Quantas vezes você perguntou do que eu sentia falta? Quais eram meus sonhos? Silêncio. 0. Porque você assumiu que eu estava feliz sendo extensão da sua vida. Leonardo se afastou dela e caminhou até a janela. E você não estava? Pergunta simples. Resposta que mudaria tudo. Eu estava adaptada, que é diferente de estar feliz. Ele se virou para encará-la. Então todos esses anos foram mentira? Não foram mentira. Foram sobrevivência. Helena se aproximou da janela. Vista da lagoa, Rio de Janeiro se estendendo até onde os olhos alcançavam. Quando me chamou de interesseira naquele restaurante, alguma coisa morreu dentro de mim. Não foi só raiva, foi alívio. Alívio? De finalmente parar de fingir que estava tudo bem. Leonardo passou a mão pelos cabelos grisalhos. O que você quer, Helena? De verdade? Ela o encarou diretamente. Quero que você me respeite o suficiente para aceitar quem eu sou. Não quem você quer que eu seja. E se eu disser que não consigo? Então você vai ter que escolher, mudar ou me perder. Silêncio longo. Leonardo olhava para a cidade lá embaixo. Maurício estava certo, disse ele finalmente. Sobre o quê? Você está mesmo preparando o terreno para a separação. Helena respirou fundo. Não, Léo. Você que está preparando o terreno para a separação. Toda vez que me trata como propriedade, toda vez que sabota minhas escolhas, toda vez que decide por mim. Ela caminhou até a porta. Quando você quiser conversar com sua esposa, não com sua funcionária, me liga. Helena abriu a porta. Parou, se virou. E Léo, você tem 3 dias para decidir se quer continuar casado comigo ou se prefere ficar casado com a ideia que você fez de mim. A porta se fechou atrás dela. Leonardo ficou sozinho na sala, olhando para a cidade que ajudou a conquistar. Pela primeira vez, a vitória tinha gosto amargo. Quinta-feira, 18h30. Helena estava organizando uma mala quando ouviu a chave girando na fechadura. Leonardo entrou em silêncio. Tinha flores nas mãos, rosas vermelhas, suas favoritas. Oi, disse ele. Oi. Helena continuou dobrando roupas. 3 dias de silêncio haviam esfriado a raiva, mas não a determinação. Posso sentar? Perguntou Leonardo. Ela acenou positivamente. Ele se sentou na poltrona do quarto, flores no colo. Onde você vai ficar? Na casa da Carla, por enquanto. Leonardo observou a mala meio cheia. 20 anos de casamento cabendo numa bagagem de viagem. Helena, eu pensei muito nos últimos dias. Ela parou de dobrar roupas e olhou para ele. E você tem razão. Sobre quase tudo. Ela se sentou na cama, mantendo distância segura. Quase. Você tem razão sobre eu ter tentado controlar sua vida, sobre eu ter sabotado seus sonhos, sobre eu não ter perguntado se você estava feliz. Leonardo mexia nas pétalas das rosas enquanto falava. Mas você está errada sobre uma coisa. Que coisa? Sobre eu não saber amar. Eu amo você, Helena. Amo há 20 anos. Ela sentiu algo se mexendo no peito. Não era alívio. Era algo mais complicado. Léo, deixa eu terminar. Por favor. Ele se inclinou para a frente. O problema é que eu confundi amar com proteger. Pensei que se eu cuidasse de tudo, se eu resolvesse todos os problemas, se eu desse tudo o que você precisasse, isso seria amor. Helena permaneceu em silêncio. Eu criei uma gaiola dourada e achei que você ia ficar grata para sempre. Leonardo se levantou e caminhou até a janela. Maurício me encheu de paranoia porque ele tem um casamento infeliz e acha que todos os outros também têm. E por que você acreditou nele? Porque era mais fácil acreditar que você estava interessada no meu dinheiro do que aceitar que você estava infeliz comigo. Helena fechou a mala e a colocou no chão. Leonardo, obrigada por falar isso, de verdade. Mas algumas coisas não têm volta. Como assim? Você me humilhou em público.
sabotou meu trabalho, me tratou como propriedade. Ela se levantou. Não dá para apagar isso com flores e pedido de desculpas. Leonardo voltou a se sentar. O que você precisa de mim? Preciso que você aceite que eu vou reconstruir minha vida, com ou sem você. E se eu aceitar? Se eu apoiar seus projetos, sua carreira, seus sonhos? Helena o observou. 20 anos de convivência ensinaram a reconhecer quando ele estava sendo genuíno. Vai ser difícil para você. Eu sei. Você vai ter que dividir a atenção. Vai ter que me consultar sobre decisões. Vai ter que aceitar que eu tenho opiniões próprias. Eu sei. E se você não conseguir? Leonardo segurou as flores com mais força. Então eu vou perder a mulher mais importante da minha vida. Ele a encarou. Helena, me dá uma chance real? Ela pegou a mala do chão. Qual é sua proposta? Vamos nos separar por um tempo. 3 meses. Você refaz sua vida, volta a trabalhar, se redescobre. Eu vou fazer terapia para aprender a ser parceiro, não controlador. Helena parou na porta do quarto. E depois? Depois a gente se encontra e vê se ainda dá para ser feliz juntos. Mas desta vez como 2 pessoas independentes que escolhem ficar juntas. Ela pensou por longos segundos. E se não der certo? Se não der certo, pelo menos a gente tentou da forma certa. Helena olhou para o apartamento onde viveu 5 anos. Decoração que ela escolheu, móveis que ela comprou, vida que ela organizou em torno dele. Tem uma condição. Qual? Se a gente voltar, vai ser como casal novo, sem história, sem magoas, sem dívidas emocionais. Leonardo se aproximou dela. E você acha que consegue me perdoar? Helena sorriu pela primeira vez em 1 semana. Léo, eu já te perdoei. A questão é, você consegue me perdoar por não ter sido a esposa perfeita que você queria? Ele estendeu as flores para ela. Eu nunca quis esposa perfeita. Eu queria você. Só não sabia como lidar com isso. Helena pegou as rosas, cheiro doce e familiar. 3 meses, disse ela. 3 meses. E você procura um terapeuta. Já marquei. Segunda-feira às 10. Helena riu. Eficiente como sempre. Algumas coisas não mudam. Ela se aproximou dele e deu um beijo no rosto. Primeiro contato físico carinhoso em 1 semana. Léo? Sim? Da próxima vez que você quiser me acusar de alguma coisa, pergunta primeiro se é verdade. Prometo. Helena pegou a mala e caminhou em direção à porta. Parou no corredor e se virou. E Léo? Quando me ligou na escola, você disse que eu tinha emergência familiar. Sim. Você não estava mentindo. Nosso casamento realmente estava em emergência. Café da manhã no apartamento da Carla. Helena lia ofertas de emprego no laptop quando o telefone tocou. Helena, aqui é Marina, da Escola Semente. A vaga de coordenação pedagógica ainda está disponível se você tiver interesse. Helena olhou pela janela. Sol de sábado iluminando Ipanema. Marina, posso começar segunda-feira? Claro, às 8 horas. Às 8 horas. Helena desligou e sorriu. Pela primeira vez em 20 anos, segunda-feira seria o primeiro dia do resto da sua vida. Interesseira? Jamais. Interessante? Definitivamente. E Leonardo? Bem, Leonardo ia ter que aprender que amar significa deixar voar e torcer para que a pessoa escolha voltar. Gostou da história? Deixa seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você acredita em segundas chances no amor? A gente se vê na próxima história. Amanda, uma menina pequena, entra no Banco Central Metropolitano segurando um cheque de R$500 mil. O gerente Rodrigo olha para suas roupas simples, balança a cabeça e rasga o cheque na frente de todos. Isso não é brincadeira de criança, declara ele. Mas o que ele não sabia é que acabara de desrespeitar a única herdeira daquele banco, e as consequências mudariam tudo para sempre. Amanda ajustou a pequena mochila nas costas e respirou fundo antes de empurrar as pesadas portas de vidro do Banco Central Metropolitano. Seus tênis gastos faziam um ruído suave contra o mármore polido do piso,
contrastando com o barulho dos saltos altos que ecoavam pelo ambiente luxuoso. A menina segurava com cuidado um envelope amarelado entre suas mãos pequenas, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. O saguão principal impressionava qualquer visitante. Lustres de cristal pendiam do teto alto, iluminando balcões de mogno onde funcionários elegantemente vestidos atendiam clientes de terno e gravata. O ar-condicionado mantinha a temperatura perfeita e o aroma sutil de flores frescas pairava no ambiente. Era um lugar onde apenas pessoas importantes transitavam, onde cada detalhe gritava riqueza e poder. Rodrigo Silva, gerente principal da agência, estava revisando alguns documentos quando notou a presença inusitada. Seus olhos percorreram a figura da menina da cabeça aos pés. Cabelos castanhos um pouco desarrumados, camiseta roxa desbotada, calça jeans com um pequeno remendo no joelho e aqueles tênis que já conheciam muitas caminhadas. Ele franziu a testa, claramente incomodado. "Com licença, senhorita", chamou Rodrigo, levantando-se da cadeira de couro e caminhando em direção a Amanda. "Este não é lugar para crianças brincarem. Onde estão seus pais?" Amanda ergueu os olhos para o homem alto de terno azul marinho impecável. Sua voz saiu baixinha, mas firme. "Eu não estou brincando, senhor. Eu preciso falar com alguém sobre este cheque." Ela estendeu o envelope com cuidado, como quem oferece algo muito valioso. Rodrigo pegou o papel com desdém, esperando encontrar algum desenho de criança ou brincadeira de escola. Quando seus olhos se fixaram nos números, ele piscou várias vezes, como se não conseguisse processar o que estava vendo. O cheque estava preenchido com letra trêmula, mas legível. R$500.000. O valor estava por extenso e em números, tudo correto. A assinatura no canto inferior direito era de Helena Vasconcelos, uma das clientes mais importantes da instituição. "De onde você tirou isso?" perguntou Rodrigo, sua voz carregada de desconfiança. "A vovó Helena me deu antes de partir", respondeu Amanda, sua voz falhando um pouco na última palavra. "Ela disse que quando eu precisasse muito, muito mesmo, eu podia vir aqui." Outros funcionários começaram a se aproximar, atraídos pela situação inusitada. Sandra, a supervisora, sussurrava algo para Carlos, o caixa principal. Marina, da área de atendimento VIP, observava de longe com curiosidade. O murmúrio baixo começou a se espalhar pelo ambiente, e alguns clientes direcionaram olhares curiosos para a cena. Rodrigo examinou o documento mais uma vez, procurando por algum sinal de falsificação. O papel parecia autêntico, a marca d'água estava correta, mas aquilo simplesmente não fazia sentido. Como uma menina aparentando tão pouco poderia ter em mãos um cheque de valor tão alto? "Escute aqui, mocinha", disse ele, elevando ligeiramente a voz para que outros pudessem ouvir. "Isto aqui é uma instituição séria. Não sei que tipo de brincadeira é essa, mas não vamos tolerar." Amanda sentiu o coração acelerar. "Mas eu não estou brincando. A vovó disse que..." "Sua vovó?" Rodrigo soltou uma risada seca. "Helena Vasconcelos? Uma das mulheres mais ricas desta cidade? Você quer me fazer acreditar que ela te deu este cheque?" A menina assentiu com vigor, seus olhos começando a brilhar com lágrimas contidas. "Ela cuidava de mim quando a mamãe trabalhava. Ela sempre dizia que eu era especial, que um dia eu entenderia tudo." O gerente olhou ao redor, percebendo que havia se tornado o centro das atenções. Vários clientes importantes observavam a situação, alguns com expressões de impaciência. Ele não podia permitir que aquela situação constrangedora se prolongasse. "Olhe, menina", disse Rodrigo, aproximando-se mais. "Não sei como você conseguiu isso, se achou na rua ou se alguém te deu como brincadeira, mas isto aqui não passa de um papel sem valor." E então, para horror de Amanda e espanto de todos os presentes, Rodrigo segurou o cheque com ambas as mãos e, num movimento deliberado, rasgou-o ao meio. O som do papel se rompendo ecoou pelo saguão silencioso como um trovão. "Não!" gritou Amanda, estendendo as mãos pequenas numa tentativa desesperada de impedir o inevitável. Mas era tarde demais. Rodrigo continuou rasgando, reduzindo o documento a pequenos pedaços que caíram no chão de mármore como confete triste. Cada fragmento que tocava o solo levava consigo um pedacinho do coração da menina. "Isso deveria te ensinar uma lição",
declarou o gerente sacudindo as mãos para tirar os últimos vestígios de papel. Este não é lugar para fantasias infantis. Agora sugiro que você vá para casa antes que eu chame a segurança. Amanda se ajoelhou no chão, tentando juntar os pedaços destroçados. Suas mãos tremiam enquanto recolhia cada fragmento, como se pudesse de alguma forma reconstituir não apenas o cheque, mas também sua dignidade. As lágrimas finalmente escaparam, rolando silenciosamente por suas bochechas coradas. Por favor, sussurrou ela, olhando para Rodrigo com olhos suplicantes. A vovó disse que vocês me ajudariam. Ela disse que quando chegasse o momento, vocês saberiam quem eu sou. Quem você é? Repetiu Rodrigo com sarcasmo. Você é uma menina que precisa aprender a diferença entre realidade e fantasia. Sandra, a supervisora, sentiu um aperto no peito ao ver a cena. Algo naquela situação a incomodava profundamente. A sinceridade nos olhos da menina parecia genuína demais para ser fingimento. Rodrigo, ela tentou intervir suavemente. Talvez devêssemos verificar. Verificar o quê? Ele a interrompeu. Que uma criança aparece aqui com um cheque de $500 mil? Sandra, você acha mesmo que Helena Vasconcelos daria esse dinheiro para uma menina qualquer? Amanda terminou de recolher todos os pedaços, guardando-os cuidadosamente no bolso da calça. Ela se levantou devagar, limpando as lágrimas com as costas da mão. A vovó sempre me disse que as pessoas às vezes não conseguem enxergar além das aparências, murmurou Amanda, mais para si mesma do que para os outros. Ela dizia que um dia eu descobriria por que minha vida foi diferente das outras crianças. Carlos, o caixa, observava a cena com crescente desconforto. Havia algo na postura da menina, na forma como ela falava sobre Helena Vasconcelos, que o fazia questionar se não estavam cometendo um erro terrível. Senhor Rodrigo, tentou Carlos, a senhora Vasconcelos sempre foi particular sobre suas relações. Talvez particular. Rodrigo revirou os olhos. Ela era uma mulher de negócios, não uma babá que sai distribuindo fortunas para crianças. Amanda respirou fundo, secando as últimas lágrimas. Eu vou embora, disse ela com uma dignidade surpreendente para alguém tão jovem. Mas a vovó sempre dizia que a verdade tem um jeito próprio de aparecer. Ela se dirigiu para a saída com passos pequenos, mas determinados. Antes de atravessar as portas de vidro, virou-se uma última vez. Obrigada mesmo assim, disse ela, sua voz ecoando pelo saguão silencioso. A vovó me ensinou a ser educada mesmo quando as pessoas não são gentis conosco. A porta se fechou atrás dela com um som suave, deixando para trás um silêncio constrangedor. Rodrigo ajeitou a gravata, tentando recuperar sua compostura profissional, mas algo na despedida da menina o perturbava de uma forma que ele não conseguia explicar. Marina, que havia observado tudo da área VIP, aproximou-se lentamente. Rodrigo, você não acha que deveríamos ter verificado a autenticidade do cheque antes de... Antes de quê? Ele rebateu, mas sua voz soava menos confiante agora. Antes de dar esperanças falsas para uma criança confusa? Sandra balançou a cabeça, claramente incomodada. Não sei. Havia algo na forma como ela falava sobre Helena. Parecia familiar. Enquanto isso, do lado de fora, Amanda caminhava pela calçada movimentada com os ombros curvados. A cidade grande continuava seu ritmo frenético ao redor dela, indiferente ao drama que acabara de se desenrolar dentro do banco. Ela apertou o passo, ansiosa para chegar em casa e processar o que havia acontecido. O que ninguém no banco sabia era que, naquele exato momento, uma investigação silenciosa estava prestes a começar. Helena Vasconcelos havia deixado mais do que apenas um cheque. Ela havia deixado um mistério que mudaria a vida de muitas pessoas para sempre. Amanda empurrou a porta do pequeno apartamento onde morava com Teresa, sua mãe adotiva. O lugar era simples, mas acolhedor. 2 pequenas janelas deixavam a luz natural entrar na sala modesta, onde um sofá desbotado dividia espaço com uma televisão antiga e algumas plantas que Teresa cuidava com carinho. O cheiro de temperos vindos da cozinha sempre tornava aquele espaço um verdadeiro lar. Amanda, é você, minha filha? Chamou Teresa do quarto onde estava dobrando algumas roupas limpas. A menina deixou a mochila escorregar pelo braço até o chão e se jogou no sofá, ainda processando a humilhação vivida no banco.
Seus dedos brincavam nervosamente com os pedaços rasgados do cheque que guardara no bolso, como se fossem fragmentos de um sonho perdido. Teresa apareceu na sala, secando as mãos no avental florido que sempre usava quando estava cuidando da casa. Era uma mulher de aparência simples, cabelos pretos presos num coque despretensioso, mas seus olhos castanhos irradiavam uma bondade genuína que havia acolhido Amanda desde que a menina era muito pequena. "Como foi na escola hoje?" perguntou Teresa, sentando-se ao lado da filha adotiva. Amanda hesitou. Ela não havia ido à escola naquele dia. Em vez disso, havia tomado coragem para finalmente usar o cheque que Helena lhe dera semanas antes de partir para sempre. A menina sabia que Teresa fazia sacrifícios enormes para sustentar as duas, trabalhando como faxineira em vários lugares para pagar o aluguel e colocar comida na mesa. "Mãe!" começou Amanda, usando o título carinhoso que sempre direcionava a Teresa. "Você pode me contar mais sobre como eu vim morar com você?" Teresa sentiu um aperto no coração. Aquela pergunta aparecia de tempos em tempos, e ela sempre tentava desviar do assunto, protegendo Amanda de verdades que considerava complicadas demais para uma menina. "Por que essa pergunta de novo, minha querida?" tentou Teresa, alisando os cabelos da filha. "Porque hoje eu fui ao banco", confessou Amanda, tirando os pedaços rasgados do bolso. "Eu levei o cheque que a vovó Helena me deu." Teresa empalideceu instantaneamente. Suas mãos tremeram quando viu os fragmentos de papel, e ela teve que se apoiar no braço do sofá para não cambalear. "Você fez o quê?" sussurrou ela, sua voz carregada de uma mistura de medo e preocupação. "O gerente do banco rasgou na minha frente", Amanda continuou, as lágrimas voltando aos seus olhos. "Ele disse que eu estava brincando, que uma menina como eu não podia ter um cheque desses." Teresa fechou os olhos, respirando fundo. Por anos ela havia temido que este momento chegasse. Helena havia deixado instruções claras, mas Teresa sempre esperou poder adiar essa conversa até que Amanda fosse mais velha. "Minha filha", disse Teresa, segurando as mãos pequenas de Amanda. "Existem coisas sobre seu passado que eu nunca soube como te contar." Amanda sentou-se mais ereta, pressentindo que algo importante estava para ser revelado. "Helena Vasconcelos não era apenas uma senhora gentil que cuidava de você quando eu trabalhava", continuou Teresa, sua voz quebrando ligeiramente. Ela era sua avó de verdade." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Amanda piscou várias vezes, tentando processar aquela informação. "Minha avó?" repetiu ela, confusa. "Mas você sempre disse que seus pais morreram quando você era muito pequena", interrompeu Teresa suavemente. "Um acidente terrível. Helena era a mãe do seu pai, Eduardo Vasconcelos." Amanda sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Eduardo Vasconcelos. Ela havia ouvido esse nome antes, mas nunca havia feito a conexão. "Mas por que ela nunca me disse? Por que vocês esconderam isso de mim?" Teresa se levantou e caminhou até uma gaveta antiga da cômoda. De lá, retirou uma caixa de sapatos desgastada. Voltou para o sofá e colocou a caixa no colo de Amanda. "Helena me pediu para guardar isso até que chegasse o momento certo", explicou Teresa. "Ela disse que você saberia quando fosse a hora." Com mãos trêmulas, Amanda abriu a caixa. Lá dentro havia fotografias, documentos e uma carta lacrada com seu nome escrito na letra elegante de Helena. A primeira foto mostrava um jovem casal sorridente. O homem tinha os mesmos olhos escuros de Amanda, e a mulher possuía seu sorriso delicado. No verso, alguém havia escrito: "Eduardo e Isadora, pais da nossa pequena Amanda. Eles eram seus pais verdadeiros", sussurrou Teresa. Eduardo era filho único de Helena. Quando ele e Isadora morreram, Helena ficou devastada. Você era tudo o que restara da família dela. Amanda pegou outra foto. Helena muito mais nova, segurando um bebê pequeno no colo. A semelhança entre o bebê e Amanda criança era inegável. "Então, por que eu morei com você e não com ela?" Teresa suspirou profundamente. Helena era uma mulher muito poderosa, mas também muito solitária. Ela tinha muitos inimigos no mundo dos negócios. Pessoas que poderiam usar você para machucá-la. Ela achou que seria mais seguro se você crescesse longe dos holofotes numa família normal. Mas ela vinha me visitar.
Todos os dias que eu trabalhava na casa dela, você ia junto. Mas para o mundo exterior, você era apenas a filha da empregada. Helena achava que assim você estaria protegida. Amanda abriu a carta com cuidado. A letra de Helena dançava diante de seus olhos através das lágrimas. Minha querida Amanda, se você está lendo esta carta, significa que chegou o momento de conhecer sua verdadeira identidade. Você não é apenas minha neta do coração, mas minha única herdeira. O Banco Central Metropolitano me pertence, assim como várias outras empresas. Tudo isso agora é seu. A carta continuava, explicando que Helena havia criado um fundo fiduciário complexo para proteger Amanda até que ela atingisse a maioridade, mas que havia deixado instruções específicas para que a menina pudesse acessar recursos em caso de necessidade extrema. O cheque era verdadeiro, murmurou Amanda, olhando para os pedaços rasgados. Teresa assentiu tristemente. Helena sempre soube que este dia chegaria. Ela me deu instruções para te ajudar quando você estivesse pronta para conhecer a verdade. Naquele momento, o telefone da casa tocou. Teresa atendeu com hesitação. Residência da Teresa? Sim. Ela mora aqui. Como? Quando? Amanda observou a expressão de Teresa mudar de confusão para alarme. Sim, nós iremos lá amanhã. Obrigada por ligar. Teresa desligou o telefone com as mãos tremendo. Quem era? Perguntou Amanda. Era do escritório de advocacia Mendonça em Associados. Eles disseram que precisam falar urgentemente com você sobre a herança de Helena Vasconcelos. Amanda sentiu um frio na barriga. Herança? Parece que existem documentos importantes que precisam ser entregues a você pessoalmente, explicou Teresa. O advogado disse que há pessoas tentando contestar o testamento de Helena. De repente, tudo começou a fazer sentido para Amanda. A forma como Helena sempre a tratava com carinho especial, os presentes caros que apareciam por acaso, as conversas sobre responsabilidade e bondade que pareciam ter um significado mais profundo. Teresa, disse Amanda, usando o nome da mãe adotiva pela primeira vez em anos. Obrigada por me proteger todos esses anos. Mas agora eu preciso entender o que a vovó Helena queria que eu fizesse. Teresa abraçou Amanda com força. Não importa o que descobrirmos amanhã. Você sempre será minha filha. Nada vai mudar isso. Enquanto se abraçavam, nenhuma das duas imaginava que do outro lado da cidade, Rodrigo Silva estava prestes a receber uma ligação que mudaria sua perspectiva sobre os eventos daquele dia para sempre. No escritório do banco, uma descoberta perturbadora estava sendo feita nos arquivos de Helena Vasconcelos. A verdade estava começando a emergir, e com ela, consequências que ninguém poderia ter previsto. No escritório climatizado do Banco Central Metropolitano, Rodrigo Silva permanecia até mais tarde revisando relatórios quando Marina, da área VIP, bateu timidamente na porta. Rodrigo, desculpe incomodar, mas descobri algo que você precisa saber imediatamente, disse ela, segurando uma pasta com documentos. Rodrigo ergueu os olhos do computador, ainda irritado pelos eventos do dia. A imagem daquela menina insistente continuava perturbando seus pensamentos de uma forma que ele não conseguia explicar. Se for sobre a situação da tarde, Marina, já deixei claro que não vamos tolerar brincadeiras nesta instituição, respondeu ele, voltando a atenção para a tela. É exatamente sobre isso, insistiu Marina, aproximando-se da mesa. Eu fiquei incomodada com toda a situação e resolvi verificar os arquivos de Helena Vasconcelos. Rodrigo finalmente olhou para ela com atenção total. Helena Vasconcelos era a proprietária majoritária do banco, uma mulher que havia construído um império financeiro ao longo de décadas. Mesmo após sua partida, seus negócios continuavam operando sob a gestão de um consórcio de advogados. E o que você encontrou? Perguntou ele, um tom de preocupação começando a infiltrar sua voz. Marina abriu a pasta e retirou uma série de fotografias antigas. Estas são fotos pessoais do arquivo particular de Helena. Olhe esta aqui. Rodrigo pegou a fotografia e sentiu o sangue gelar em suas veias. A imagem mostrava Helena Vasconcelos num jardim ensolarado, sorrindo radiante enquanto empurrava um balanço, onde uma menina pequena ria alegremente. A menina na foto era inconfundivelmente Amanda, alguns anos mais nova. Isso não prova nada, tentou Rodrigo, mas sua voz soava menos convincente. Helena sempre foi filantropa. Talvez fosse algum programa social. Marina retirou outra fotografia. Helena e Amanda juntas numa festa de aniversário,
a mulher colocando um chapéu de festa na cabeça da menina, enquanto ambas sorriam para a câmera. Rodrigo, olhe a data no verso, insistiu Marina. A fotografia estava datada do ano anterior, e no verso havia uma anotação na letra elegante de Helena. Aniversário da minha querida Amanda, minha maior alegria. Rodrigo sentou-se pesadamente em sua cadeira, começando a perceber a magnitude do que possivelmente havia feito. Mas Marina ainda não havia terminado. Tem mais, ela disse, retirando um documento oficial da pasta. Este é o testamento de Helena Vasconcelos. Rodrigo pegou o documento com mãos trêmulas e começou a ler. As palavras pareciam dançar diante de seus olhos. Deixo todos os meus bens, incluindo a propriedade majoritária do Banco Central Metropolitano, para minha única neta e herdeira legal, Amanda Vasconcelos, filha do meu saudoso filho Eduardo. O papel escorregou das mãos de Rodrigo e caiu no chão. Ele havia rasgado um cheque de R$500 mil pertencente à proprietária do banco onde trabalhava. Não pode ser, murmurou ele, passando as mãos pelos cabelos numa tentativa desesperada de processar a informação. Marina continuou. Há mais documentos aqui. Helena estabeleceu um fundo fiduciário complexo para proteger Amanda até sua maioridade, mas deixou instruções específicas permitindo que ela acessasse recursos em situações de necessidade. Rodrigo se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para o outro. Mas por que ninguém sabia? Por que ela manteve isso em segredo? Segundo os documentos, Helena temia pela segurança de Amanda. Ela tinha muitos rivais nos negócios que poderiam usar a menina contra ela. Por isso, criou essa identidade dupla. Neste momento, Sandra, a supervisora, apareceu na porta do escritório com uma expressão preocupada. Rodrigo, acabei de receber uma ligação do escritório de advocacia Mendonça e Associados. Eles estão perguntando sobre uma transação envolvendo Amanda Vasconcelos. O nome completo ecoou pelo escritório como um martelo batendo numa sentença final. Rodrigo sentiu suas pernas fraquejarem. O que eles queriam saber? Perguntou ele, sua voz saindo como um sussurro. Queriam confirmar se a menina havia tentado descontar um cheque hoje, porque aparentemente há pessoas contestando o testamento de Helena, alegando que Amanda não existe ou que é uma farsa. Marina e Sandra trocaram olhares significativos, enquanto observavam Rodrigo empalidecer progressivamente. Eles disseram mais alguma coisa? Insistiu Rodrigo. Sim, continuou Sandra. O advogado mencionou que Helena havia deixado instruções específicas sobre como Amanda deveria ser tratada caso aparecesse no banco. Parece que ela esperava que isso acontecesse eventualmente. Rodrigo voltou para sua cadeira, sentindo o peso de suas ações caindo sobre ele como uma avalanche. Ele havia humilhado publicamente a herdeira do banco, havia questionado sua credibilidade e, pior ainda, havia destruído um documento legal válido diante de vários funcionários e clientes. Preciso consertar isso, murmurou ele, mais para si mesmo do que para as outras. Como? Perguntou Marina. Você rasgou o cheque na frente de todo mundo. E ainda por cima a tratou como se fosse uma mentirosa. Sandra se aproximou da mesa. Rodrigo, você entende a gravidade da situação? Se a notícia sobre como tratamos Amanda chegar aos ouvidos errados, isso pode destruir a reputação do banco. Neste momento, Carlos, o caixa principal, entrou no escritório sem cerimônia. Desculpem interromper, mas vocês precisam saber. Acabei de descobrir que vários clientes que presenciaram o incidente desta tarde estão comentando o caso. A esposa do Dr. Fernandes ligou dizendo que ficou indignada com a forma como a menina foi tratada. Rodrigo enterrou o rosto nas mãos. A situação estava saindo de controle rapidamente. Tem mais, continuou Carlos. O senhor Antônio, aquele empresário da construção civil, comentou com outros clientes que nunca viu tratamento tão desrespeitoso num banco. Ele está considerando transferir suas contas. O telefone do escritório tocou estridentemente, fazendo todos saltarem. Sandra atendeu com voz trêmula. Banco Central Metropolitano? Boa noite, sim senhor. Entendo. Ele estará aqui amanhã de manhã. Ela desligou e olhou diretamente para Rodrigo. Era o Dr. Henrique Mendonça, o advogado responsável pelo espólio de Helena Vasconcelos. Ele vem aqui amanhã cedo para uma conversa urgente sobre os procedimentos do banco. Rodrigo sabia que sua carreira estava por um fio.
Mas mais do que isso, ele começava a entender que havia ferido profundamente uma menina inocente que já havia sofrido perdas imensuráveis na vida. Eu preciso encontrá-la, disse ele de repente. Preciso me desculpar pessoalmente. Rodrigo, tentou Marina. Talvez seja melhor esperar o advogado chegar amanhã. Não, interrompeu ele, levantando-se. Eu cometi um erro terrível. Aquela menina, Amanda, ela perdeu a avó que amava. Veio aqui pedindo ajuda, e eu a tratei como se fosse uma criminosa. O peso da situação finalmente havia caído sobre Rodrigo. Ele não estava apenas enfrentando consequências profissionais. Ele havia traumatizado uma criança que já havia passado por dores suficientes para uma vida inteira. Do outro lado da cidade, Amanda dormia inquieta, abraçada à caixa de memórias que Teresa havia guardado por anos. Em seus sonhos, ela caminhava pelos corredores de mármore do banco, procurando por alguém que acreditasse em sua história. Mas amanhã traria revelações que mudariam não apenas sua vida, mas a de todos os envolvidos naquele dia fatídico. A manhã nasceu cinzenta sobre a cidade, como se o próprio céu refletisse a tensão que pairava sobre o Banco Central Metropolitano. Rodrigo havia passado a noite inteira acordado, repassando mentalmente cada palavra dita para Amanda no dia anterior. Cada lembrança era como uma punhalada em sua consciência. Às 7 da manhã, ele já estava no banco, tentando organizar a papelada relacionada ao caso antes da chegada do advogado. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto organizava os documentos sobre Helena Vasconcelos, cada foto de Amanda encontrada nos arquivos servindo como uma acusação silenciosa de seu erro. Marina chegou logo em seguida, carregando uma xícara de café que ela sabia que Rodrigo precisaria. "Conseguiu dormir alguma coisa?" perguntou ela, observando as olheiras profundas no rosto do gerente. "Como eu poderia dormir?" respondeu Rodrigo, passando as mãos pelos cabelos desarrumados. "Eu continuo revivendo cada segundo daquele momento. A forma como ela olhou para mim quando rasguei o cheque, Marina. Eu destruí algo muito mais valioso que dinheiro." Sandra chegou correndo, claramente agitada. "Rodrigo, temos um problema maior", anunciou ela, segurando o jornal matinal. "Olhe a seção de fofocas sociais." Rodrigo pegou o jornal com receio. Lá, numa coluna menor, havia uma nota. Funcionários de banco conceituado teriam maltratado menor, alegando posse de cheque milionário. Fonte anônima relata tratamento degradante à criança em agência da Zona Sul. "Como isso foi parar no jornal tão rapidamente?" murmurou Rodrigo. "Provavelmente algum cliente que presenciou a cena", respondeu Sandra. "A notícia ainda não menciona nomes, mas não vai demorar muito." Carlos apareceu na porta do escritório com uma expressão sombria. "O Dr. Mendonça chegou", anunciou ele. "E ele não veio sozinho." Rodrigo sentiu o estômago se contrair. Através da porta de vidro do escritório, ele podia ver um homem elegante de terno cinza escuro conversando com uma mulher de aparência severa, ambos examinando documentos. Ao lado deles estava Amanda, vestindo a mesma roupa simples do dia anterior, mas agora acompanhada por Teresa. A menina parecia menor e mais frágil do que Rodrigo se lembrava. Seus olhos escuros vasculhavam o ambiente, como se ela estivesse revivendo a humilhação do dia anterior. Teresa mantinha uma mão protetora no ombro de Amanda, claramente nervosa por estar naquele ambiente luxuoso. "Senhor Silva", chamou Carlos. "Eles estão pedindo para falar com você na sala de reuniões." Rodrigo ajeitou a gravata numa tentativa inútil de recuperar a compostura profissional. Cada passo em direção à sala de reuniões parecia pesado como chumbo. A sala de reuniões do banco era um ambiente imponente, com uma mesa oval de madeira nobre e cadeiras de couro legítimo. Quadros com paisagens discretas decoravam as paredes, e uma grande janela oferecia vista panorâmica da cidade. Era ali que as decisões mais importantes da instituição eram tomadas. O Dr. Henrique Mendonça era um homem de meia idade, cabelos grisalhos impecavelmente penteados e óculos de armação dourada. Sua postura transmitia décadas de experiência lidando com questões legais complexas. A mulher ao seu lado se apresentou como doutora Beatriz Campos, especialista em direito sucessório. "Senhor Silva", começou o Dr. Mendonça, sua voz carregando uma autoridade natural. "Acredito que conhece a senhorita Amanda Vasconcelos?" Rodrigo olhou para Amanda,
que mantinha os olhos fixos na mesa, claramente desconfortável. Teresa segurava a mão da filha adotiva, oferecendo o único conforto possível na situação. Sim, nós nos conhecemos ontem, gaguejou Rodrigo. Nos conhecemos é uma forma interessante de descrever o que aconteceu, comentou a doutora Beatriz, folheando alguns papéis. Segundo relatos de testemunhas, o senhor questionou a legitimidade de um documento oficial e o destruiu publicamente. Rodrigo sentiu o suor formar-se em sua testa. Eu cometi um erro de julgamento. Não sabia que Amanda era a legítima herdeira de Helena Vasconcelos? Interrompeu o Dr. Mendonça. O senhor não achou necessário verificar a autenticidade do documento antes de destruí-lo? A pergunta ecoou pela sala como uma sentença. Rodrigo sabia que não havia desculpa adequada para o que havia feito. Dr. Mendonça, tentou ele. Eu gostaria de me desculpar formalmente com Amanda. O que aconteceu foi inaceitável. Amanda finalmente ergueu os olhos. Havia neles uma maturidade surpreendente para alguém tão jovem, como se as experiências da vida a tivessem forçado a crescer mais rapidamente do que deveria. Eu não vim aqui para ouvir desculpas, disse ela, sua voz baixa, mas firme. Eu vim porque a vovó Helena sempre me ensinou que quando algo está errado, devemos tentar consertar. Rodrigo sentiu uma punhalada de remorso. Mesmo após ter sido humilhada, Amanda demonstrava uma dignidade que ele próprio havia perdido no dia anterior. O Dr. Mendonça abriu sua pasta e retirou uma série de documentos. Amanda, disse ele suavemente, chegou o momento de você entender completamente o que sua avó deixou para você. Ele estendeu o primeiro documento, a certidão de nascimento de Amanda, onde constava claramente Amanda Vasconcelos, como nome completo, sendo Eduardo Vasconcelos e Isadora Santos os pais registrados. O segundo documento era o testamento completo de Helena, que detalhava uma herança impressionante. Além da participação majoritária no Banco Central Metropolitano, havia propriedades, investimentos e empresas que formavam um império financeiro avaliado em centenas de milhões. Sua avó foi muito cuidadosa ao estruturar essa herança, explicou a doutora Beatriz. Ela criou um fundo fiduciário que protege seus bens até que você complete 18 anos, mas estabeleceu um fundo menor para suas necessidades imediatas. Amanda olhou para os documentos com uma mistura de fascínio e sobrecarga emocional. Isso significa que eu sou rica? Perguntou ela, com a ingenuidade típica de sua idade. Isso significa que você tem uma grande responsabilidade, corrigiu o Dr. Mendonça gentilmente. Sua avó não deixou apenas dinheiro. Ela deixou empresas que empregam milhares de pessoas, investimentos que afetam muitas famílias. Teresa apertou a mão de Amanda, claramente emocionada ao ver como a vida de sua filha adotiva estava prestes a mudar radicalmente. E sobre o cheque que foi destruído ontem? Perguntou Teresa, direcionando um olhar significativo para Rodrigo. O Dr. Mendonça se virou para Rodrigo com uma expressão séria. Senhor Silva, esse cheque era parte de um mecanismo de emergência que Helena estabeleceu. Caso Amanda precisasse de recursos urgentes antes de atingir a maioridade, ela poderia acessar fundos específicos através desse documento. Rodrigo baixou a cabeça, sentindo o peso total de sua ação irresponsável. O que posso fazer para consertar isso? Perguntou ele, sua voz carregada de arrependimento genuíno. Amanda o observou em silêncio por um longo momento antes de falar. A vovó sempre dizia que todos merecem uma segunda chance, disse ela lentamente. Ela dizia que os erros mais importantes da vida são aqueles que nos ensinam a ser pessoas melhores. A simplicidade e sabedoria daquelas palavras vindas de uma menina que ele havia humilhado fizeram Rodrigo sentir uma emoção profunda que ele não experimentava há anos. Existe uma forma, continuou Amanda, olhando para os advogados, de usar parte dessa herança para ajudar outras pessoas como eu, crianças que também perderam suas famílias. O Dr. Mendonça sorriu pela primeira vez desde que chegara. Sua avó já havia previsto esse desejo, revelou ele, retirando outro documento. Ela estabeleceu uma fundação em seu nome, destinada exatamente a isso. Rodrigo observava aquela menina extraordinária transformar o momento mais constrangedor de sua carreira numa oportunidade de fazer o bem.
Ele estava testemunhando uma lição de humanidade que jamais esqueceria. Mas a conversa estava longe de terminar, e havia ainda mais revelações que mudariam não apenas o futuro de Amanda, mas o de todos os presentes naquela sala. O silêncio que se instalou na sala de reuniões após as palavras de Amanda era quase palpável. Rodrigo observava aquela menina extraordinária que, mesmo tendo sido humilhada por ele no dia anterior, demonstrava uma generosidade de espírito que o deixava profundamente envergonhado de suas próprias ações. O Dr. Mendonça ajustou os óculos e abriu outro envelope lacrado. Amanda, existe mais uma coisa que sua avó queria que você soubesse, disse ele suavemente. Helena deixou uma carta pessoal para ser lida apenas na presença dos responsáveis pelo banco. Ele estendeu o envelope para Amanda, que o recebeu com mãos trêmulas. O papel era do mesmo tipo elegante que Helena sempre usava, e o perfume sutil que ela costumava usar ainda impregnava levemente o documento. Amanda abriu a carta com cuidado e começou a ler em voz baixa. Minha querida Amanda, se você está lendo esta carta na presença dos dirigentes do banco, significa que chegou o momento de você assumir seu lugar no mundo. Sei que você deve estar confusa e talvez até assustada, mas quero que saiba que sempre confiei em sua bondade e sabedoria. O Banco Central Metropolitano não é apenas uma empresa para nossa família. É um legado de responsabilidade social. Seu avô, que você nunca conheceu, começou esta instituição com o sonho de ajudar pessoas comuns a realizarem seus sonhos. Ele emprestava dinheiro para famílias humildes comprarem suas primeiras casas, para jovens estudantes pagarem a faculdade. Ao longo dos anos, o banco cresceu e se tornou poderoso, mas eu sempre me esforcei para manter vivo o espírito original. Agora, essa responsabilidade passa para você. Amanda fez uma pausa, limpando uma lágrima que escorreu por seu rosto. Teresa apertou sua mão encorajadoramente. Sei que você ainda é muito jovem para entender completamente o peso dessa herança. Por isso, estabeleci que você será auxiliada por um conselho administrativo até atingir a maioridade. Mas quero que sua voz seja ouvida desde já, porque acredito que sua visão pura do mundo pode trazer de volta a alma humana que às vezes se perde no mundo dos negócios. Tenho uma última vontade, minha querida, que você use sua posição para proteger outras crianças que, como você, enfrentaram perdas dolorosas na vida. Que nossa riqueza seja uma ponte para diminuir o sofrimento no mundo. Com todo o meu amor eterno, vovó Helena. O silêncio que se seguiu à leitura da carta foi interrompido apenas pelo som abafado de Teresa tentando conter suas próprias lágrimas. Rodrigo sentiu um nó na garganta ao perceber a dimensão do amor que havia existido entre Helena e Amanda. Existe algo mais que vocês precisam saber, disse a doutora Beatriz, retirando uma pasta diferente. Helena também deixou instruções específicas sobre como ela esperava que Amanda fosse tratada caso procurasse o banco. Ela abriu a pasta e mostrou um documento com o timbre oficial do banco. Helena havia orientado que, caso Amanda aparecesse com qualquer documento, ela deveria ser tratada com máximo respeito e que qualquer transação deveria ser processada imediatamente, independentemente do valor. Rodrigo sentiu o chão desabar sob seus pés. Não apenas havia destruído um documento legítimo, como havia desobedecido diretamente às instruções deixadas pela proprietária do banco. Mas há mais, continuou a advogada. Helena também estabeleceu que qualquer funcionário que maltratasse Amanda ou questionasse sua legitimidade deveria ser imediatamente transferido para outro departamento com redução salarial. O coração de Rodrigo começou a bater descompassado. Sua carreira estava definitivamente comprometida. Foi então que Amanda se pronunciou, surpreendendo a todos. Eu gostaria de falar com o Sr. Rodrigo sozinha por um momento, disse ela, olhando diretamente para o gerente. O Dr. Mendonça hesitou. Amanda, não creio que seja necessário. Por favor, insistiu ela. A vovó sempre me ensinou que as conversas mais importantes da vida acontecem quando olhamos nos olhos das pessoas. Após um momento de hesitação, os advogados e Teresa saíram da sala, deixando Amanda e Rodrigo sozinhos. O silêncio inicial foi desconfortável. Rodrigo não conseguia erguer os olhos para encontrar o olhar da menina. Tamanha era sua vergonha. Senhor Rodrigo, começou Amanda, sua voz suave, mas determinada. Posso te fazer uma pergunta? Ele assentiu, ainda evitando olhá-la diretamente.
Você tem filhos? A pergunta o pegou de surpresa. Tenho uma filha. Ela tem quase a sua idade. Como você se sentiria se alguém tratasse sua filha do jeito que você me tratou ontem? A pergunta atingiu Rodrigo como uma punhalada. Ele finalmente ergueu os olhos e encontrou o olhar sereno, mas firme de Amanda. Eu me sentiria destruído, admitiu ele, sua voz quebrando. Eu peço desculpas, Amanda. Não há justificativa para o que eu fiz. Amanda assentiu lentamente. Obrigada por ser honesto. Agora me diga, por que você fez aquilo? Rodrigo respirou fundo, sabendo que Amanda merecia uma resposta sincera. Porque eu julguei pelas aparências. Porque eu achei que uma menina vestindo roupas simples não poderia ter um cheque tão alto. Porque eu deixei meus preconceitos falarem mais alto que minha humanidade. E você aprendeu algo com isso? A maturidade daquela pergunta vinda de uma menina que deveria estar brincando de boneca deixou Rodrigo profundamente tocado. Aprendi que às vezes as pessoas mais importantes vêm nos pacotes mais simples, respondeu ele. Aprendi que a verdadeira riqueza não está nas roupas que usamos, mas no coração que carregamos. Amanda sorriu pela primeira vez desde que havia entrado no banco. A vovó sempre dizia que os erros existem para nos ensinar a ser pessoas melhores. Você quer ser uma pessoa melhor, senhor Rodrigo? Mais do que qualquer coisa no mundo, respondeu ele, genuinamente emocionado. Amanda se levantou e caminhou até a janela da sala, observando o movimento da cidade lá embaixo. As pessoas corriam de um lado para o outro, cada uma carregando seus próprios sonhos e dificuldades. Eu vou herdar este banco, disse ela, mais para si mesma do que para Rodrigo. Mas eu não quero que as pessoas trabalhem aqui com medo de cometer erros. Eu quero que trabalhem aqui porque acreditam que podemos ajudar outras pessoas. Ela se virou para Rodrigo com uma determinação surpreendente em seus olhos jovens. Se eu pedisse para você me ajudar a transformar este banco numa força do bem no mundo, você toparia? Rodrigo sentiu uma emoção profunda tomando conta de seu peito. Aquela menina, que ele havia humilhado publicamente, estava oferecendo a ele uma chance de redenção que ele jamais imaginara merecer. Amanda, eu não mereço sua confiança após o que fiz. Não se trata de merecer, respondeu ela com uma sabedoria que parecia vir de uma alma muito mais antiga. Se trata de escolher fazer o certo a partir de agora. Rodrigo sentiu lágrimas formando-se em seus olhos. Nunca havia se deparado com tamanho exemplo de perdão e generosidade vindos de alguém tão jovem. Mas como posso ter certeza de que não vou cometer outros erros? Perguntou ele vulnerável. Amanda voltou para sua cadeira e se sentou de frente para ele. A vovó me contou uma vez sobre uma árvore que crescia no jardim da casa dela quando ela era pequena, disse Amanda. A árvore foi quebrada por uma tempestade quando ainda era jovem, mas em vez de morrer, ela cresceu mais forte no lugar da cicatriz. A vovó dizia que as pessoas são como essa árvore. Às vezes precisamos quebrar para crescer mais fortes. Ela estendeu a mão pequena para Rodrigo. Você pode me ajudar a cuidar das pessoas como a vovó cuidou de mim? Rodrigo olhou para aquela mão pequena estendida em sua direção e soube que estava diante de um dos momentos mais importantes de sua vida. Ele pegou a mão de Amanda com cuidado, como se estivesse segurando algo muito precioso. Eu prometo que vou tentar todos os dias ser digno da segunda chance que você está me dando, disse ele, sua voz embargada. Neste momento, a porta se abriu discretamente e Teresa entrou. Amanda, querida, os advogados estão esperando para finalizar alguns documentos importantes. Amanda assentiu, mas antes de se levantar, olhou mais uma vez para Rodrigo. Senhor Rodrigo, amanhã eu vou visitar o orfanato onde a vovó fazia doações. Quero conhecer as crianças que ela ajudava. Gostaria que você fosse comigo? Rodrigo assentiu, incapaz de falar devido à emoção que tomava conta de sua garganta. Quero que você veja o que podemos fazer juntos quando usamos o dinheiro para plantar sorrisos em vez de lágrimas, completou Amanda. Enquanto Amanda saía da sala, acompanhada de Teresa, Rodrigo permaneceu sozinho por alguns minutos, processando a transformação completa que havia ocorrido em sua vida em menos de 48 horas. Ele havia começado como um gerente arrogante e preconceituoso, e agora se via diante da oportunidade de se tornar parte de algo muito maior que ele mesmo. Rodrigo olhou pela janela da sala de reuniões e viu Amanda no saguão do banco,
conversando animadamente com alguns funcionários que haviam se aproximado para conhecê-la melhor. Sandra estava mostrando a ela como funcionava o sistema de computadores, enquanto Carlos explicava sobre os diferentes tipos de conta. Marina havia trazido algumas flores de sua mesa para presentear a nova proprietária. A cena o tocou profundamente. Em apenas algumas horas, Amanda havia conseguido transformar o ambiente formal e frio do banco num lugar mais humano e acolhedor. Os funcionários, que normalmente mantinham uma postura rígida e profissional, estavam relaxados e sorrindo genuinamente. Quando finalmente saiu da sala de reuniões, Rodrigo foi abordado por vários colegas que haviam presenciado sua conversa particular com Amanda. "Rodrigo", disse Sandra, aproximando-se dele, "nunca vi nada parecido. Aquela menina tem um coração de ouro. Ela poderia ter te destruído após o que aconteceu", acrescentou Carlos. "Mas em vez disso, ela escolheu te perdoar e te dar uma oportunidade." Marina se juntou ao grupo. "Sabe, Rodrigo, eu acho que Helena sabia exatamente o que estava fazendo quando criou toda essa situação. É como se ela soubesse que Amanda precisaria enfrentar uma adversidade para mostrar quem realmente era." Rodrigo refletiu sobre essas palavras. Talvez Helena realmente tivesse previsto que algo assim poderia acontecer. Talvez a verdadeira lição não fosse apenas para Amanda descobrir sua identidade, mas para todos ao redor dela aprenderem sobre compaixão, perdão e segundas chances. Ao final daquele dia transformador, Rodrigo saiu do banco com uma perspectiva completamente nova sobre sua vida e seu trabalho. Ele não era mais apenas um gerente preocupado com números e lucros. Agora, ele tinha uma missão maior: ajudar Amanda a realizar o sonho de Helena de usar a riqueza para diminuir o sofrimento no mundo. Na manhã seguinte, quando chegou ao orfanato acompanhado de Amanda e Teresa, Rodrigo entendeu completamente o legado que Helena havia deixado para sua neta. Não era apenas dinheiro, era a responsabilidade de cuidar dos menos favorecidos e de usar o poder para proteger os vulneráveis. 3 meses se passaram desde aquele dia que mudou tudo. O Banco Central Metropolitano havia se tornado um lugar completamente diferente, e a transformação era visível desde o momento em que se atravessava suas portas de vidro. O saguão principal, que antes intimidava com sua frieza luxuosa, agora acolhia com uma decoração mais humana. Fotografias de famílias que haviam sido ajudadas pelos novos programas sociais do banco ornamentavam as paredes ao lado dos tradicionais certificados bancários. Desenhos coloridos feitos por crianças do orfanato traziam vida e alegria ao ambiente que antes era puramente corporativo. Amanda, agora oficialmente reconhecida como herdeira e presidente honorária do banco, havia implementado mudanças revolucionárias que surpreenderam não apenas os funcionários, mas toda a comunidade bancária da cidade. A primeira e mais impactante criação foi o Programa Esperança, um fundo especial destinado a ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. O programa oferecia empréstimos sem juros para emergências médicas, bolsas de estudo integrais para crianças órfãs e microcrédito para pequenos empreendedores que não conseguiam acessar o sistema bancário tradicional. Rodrigo, que havia esperado ser demitido após sua conduta inadequada, foi surpreendido quando Amanda o nomeou coordenador especial do Programa Esperança. Sua experiência bancária, combinada com sua nova perspectiva sobre empatia e responsabilidade social, tornaram-no a pessoa ideal para liderar a iniciativa mais importante do banco. "Como você consegue perdoar tão facilmente?", perguntou Rodrigo a Amanda numa tarde ensolarada, enquanto revisavam pilhas de propostas de ajuda em seu novo escritório. O ambiente onde trabalhavam agora era completamente diferente do antigo escritório executivo. Amanda havia solicitado uma decoração mais acolhedora, paredes pintadas em tons suaves, plantas espalhadas pelos cantos, uma mesa redonda onde todos pudessem se sentar em igualdade, e uma estante repleta de livros infantis que ela lia para as crianças durante suas visitas regulares ao orfanato. "A vovó me ensinou que guardar mágoa é como carregar uma pedra pesada no coração", respondeu Amanda, organizando cuidadosamente algumas cartas de agradecimento que chegavam diariamente. "Quando perdoamos, não liberamos apenas a outra pessoa, nos liberamos também." Marina entrou no escritório carregando uma caixa postal cheia de correspondência. "Amanda, chegaram mais cartas de agradecimento", anunciou ela, seu rosto iluminado por um sorriso genuíno. "Desta vez,
São da família Oliveira. Lembra? O menino que precisava da cirurgia no coração? Amanda abriu uma das cartas com cuidado e começou a ler em voz alta. Querida Amanda, nossa família não tem palavras para agradecer tudo o que vocês fizeram por nós. Nosso pequeno Pedro estava desenganado pelos médicos, mas o empréstimo emergencial que vocês nos concederam possibilitou a cirurgia que salvou sua vida. Hoje ele corre e brinca como qualquer criança saudável. Que Deus abençoe sempre seu coração generoso e que a senhora Helena, onde quer que esteja, saiba que criou um anjo na terra. Teresa, que havia se tornado uma presença constante no banco ajudando Amanda a se adaptar às novas responsabilidades, enxugou uma lágrima que insistia em escapar. Helena estaria tão orgulhosa de ver o que você fez com a herança dela, murmurou ela, observando sua filha do coração com admiração. Ela está orgulhosa, corrigiu Amanda com um sorriso sereno. Eu sinto a presença dela sempre que conseguimos fazer algo bom por alguém. É como se ela estivesse aqui, sorrindo e aprovando nossas decisões. Carlos apareceu na porta do escritório, claramente empolgado, e segurando um exemplar do jornal local. Amanda, você precisa ver isso imediatamente, exclamou ele, mal conseguindo conter sua animação. Saiu uma matéria especial sobre nosso banco no jornal principal da cidade. A manchete ocupava praticamente toda a primeira página. A pequena herdeira que revolucionou uma instituição financeira. A matéria, escrita por uma jornalista investigativa respeitada, detalhava como Amanda havia transformado uma instituição bancária tradicional numa verdadeira força de mudança social, ajudando diretamente mais de 200 famílias em apenas 3 meses. Escutem este trecho, disse Carlos, lendo com voz emocionada. Amanda Vasconcelos prova que a verdadeira riqueza está na capacidade de transformar vidas para melhor. Com poucos anos de idade, ela demonstra uma sabedoria que muitos adultos levam décadas para desenvolver, ou nunca conseguem desenvolver. Seu banco se tornou um exemplo nacional de como as instituições financeiras podem ter alma e propósito social. Sandra se juntou ao grupo, trazendo mais novidades empolgantes. Amanda, acabei de receber uma ligação do gabinete do prefeito, anunciou ela, mal conseguindo disfarçar sua empolgação. Ele quer te nomear oficialmente como embaixadora da criança da nossa cidade. É um título honorário que reconhece publicamente seu trabalho extraordinário com crianças e famílias necessitadas. Amanda ficou visivelmente tímida, suas bochechas corando ligeiramente. Eu só estou fazendo aquilo que a vovó Helena me ensinou a fazer, respondeu ela com humildade genuína. Ela sempre dizia que quando temos muito, nossa obrigação é compartilhar com quem tem pouco. E é exatamente essa atitude que torna você tão especial, disse Rodrigo, observando Amanda com admiração. Você não faz essas coisas procurando reconhecimento ou aplausos. Você faz porque genuinamente acredita que é a coisa certa a fazer. Neste momento, um grupo alegre de crianças do orfanato Raio de Sol apareceu na entrada do banco, acompanhadas pela diretora, Irmã Carmen. Era quinta-feira, dia da visita mensal que Amanda havia instituído como uma tradição sagrada. Amanda! Amanda! Gritaram as crianças em coro, correndo em sua direção com sorrisos radiantes. A menina foi imediatamente envolvida por uma enxurrada de abraços calorosos e risadas contagiantes. Rodrigo observava a cena com profunda emoção, lembrando-se do contraste gritante com aquele primeiro dia, quando havia questionado cruelmente o direito de Amanda de estar naquele lugar. Conta para nós a história da princesa do banco, pediu uma garotinha chamada Sofia, puxando Amanda pela mão. Eu não sou princesa, Sofia, riu Amanda, se ajoelhando para ficar na altura da menina. Sou apenas uma garota que teve muita sorte na vida e quer dividir essa sorte com pessoas especiais como vocês. Mas ela se sentou graciosamente no chão de mármore do saguão, exatamente o mesmo local onde havia se ajoelhado meses antes para recolher os pedaços destroçados de seu cheque, e começou a contar histórias encantadoras para as crianças, que se organizaram num círculo perfeito ao redor dela. Os clientes do banco, inicialmente surpresos com a presença inusitada das crianças, logo se encontraram sorrindo involuntariamente e pausando suas atividades bancárias para observar aquela cena profundamente tocante. Alguns até ousaram se juntar discretamente ao círculo,
descobrindo que nunca haviam experimentado algo tão puro e genuíno dentro de um ambiente corporativo. Uma senhora elegante, cliente VIP do banco há décadas, aproximou-se de Teresa. "Esta menina é realmente especial", comentou ela, observando Amanda interagir naturalmente com as crianças. "Meus netos adorariam conhecê-la. Há alguma forma de eles participarem desses encontros?" Teresa sorriu calorosamente. "Amanda sempre diz que toda criança é bem-vinda. Você pode trazê-los na próxima quinta-feira." "Sabe de uma coisa, Amanda?", disse Rodrigo, aproximando-se dela discretamente após as crianças voltarem ao orfanato acompanhadas da irmã Carmen. "Você conseguiu realizar algo que eu jamais imaginei ser possível neste lugar." "O que foi?", perguntou ela, organizando alguns brinquedos que haviam ficado espalhados pelo chão. "Você transformou um banco frio e impessoal num verdadeiro lar", respondeu ele, sua voz carregada de admiração sincera. Amanda olhou pensativamente ao redor do saguão, onde funcionários sorriam genuinamente enquanto atendiam clientes, onde pessoas se cumprimentavam calorosamente como velhos amigos, onde fotografias de famílias beneficiadas pelos programas sociais criavam uma atmosfera acolhedora e humana. "A vovó sempre me ensinava que casa não é simplesmente um lugar físico. É onde seu coração encontra paz verdadeira", respondeu ela com sabedoria. Ela sonhava que este banco fosse um lugar onde as pessoas encontrassem esperança em vez de apenas serviços financeiros. Meses continuaram passando, e a história extraordinária de Amanda se tornou conhecida em todo o país. Programas de televisão a convidavam regularmente para falar sobre responsabilidade social empresarial. Universidades desenvolveram estudos de caso sobre o modelo revolucionário de negócios que ela havia criado, e outros bancos começaram timidamente a implementar programas similares inspirados em sua iniciativa. Mas para Amanda, a maior recompensa sempre vinha das cartas manuscritas simples, dos abraços espontâneos das crianças que visitavam o banco, dos sorrisos emocionados das famílias que haviam sido diretamente ajudadas pelos programas que ela criara. Durante esse período de crescimento, Amanda também implementou o Projeto Dignidade, uma iniciativa que oferecia cursos profissionalizantes gratuitos para jovens em situação de risco social. O projeto funcionava numa sala especial do banco, onde professores voluntários ensinavam desde informática básica até culinária e artesanato. "Cada pessoa merece a chance de descobrir seu talento", dizia Amanda sempre que apresentava o projeto para novos voluntários. A vovó sempre falava que o maior presente que podemos dar a alguém é ajudá-la a acreditar em si mesma. O impacto do projeto foi imediato. Jovens que antes não tinham perspectivas de futuro começaram a conseguir empregos, alguns inclusive sendo contratados pelo próprio banco. A história de Marcos, um rapaz que havia morado nas ruas e agora trabalhava como auxiliar administrativo, tornou-se símbolo da transformação possível. "Amanda me deu mais que um emprego", declarou Marcos numa entrevista para a televisão local. "Ela me deu de volta a esperança de que eu podia ser alguém na vida." A repercussão nacional chegou ao ponto de Amanda ser convidada para falar no Congresso Nacional sobre políticas públicas para crianças e adolescentes. Mesmo nervosa, ela se apresentou com sua simplicidade característica, tocando profundamente os parlamentares presentes. "Não vim aqui como especialista", disse ela ao microfone do plenário, sua voz pequena, mas firme. "Vim como uma menina que sabe o que é precisar de ajuda e como é importante quando alguém estende a mão." Numa tarde especial e simbólica, exatamente um ano após aquele primeiro dia traumático que mudara suas vidas para sempre, Amanda organizou uma cerimônia especial no banco. Ela havia mandado emoldurar cuidadosamente os pedaços rasgados do cheque original, não como um símbolo doloroso de humilhação, mas como uma lembrança poderosa de que das experiências mais dolorosas da vida podem nascer as transformações mais belas e significativas. "Este pedaço de papel aparentemente destruído representa algo muito importante para todos nós", disse ela para a plateia emocionada reunida no saguão, composta por funcionários dedicados, clientes fiéis, crianças sorridentes do orfanato, famílias beneficiadas pelos programas sociais, autoridades locais e jornalistas. "Ele me ensinou uma lição fundamental, que às vezes precisamos nos quebrar completamente para descobrir quem realmente somos por dentro, que é exatamente nos momentos mais difíceis e dolorosos da vida
que encontramos nossa verdadeira força interior. Ela direcionou um olhar carinhoso diretamente para Rodrigo, que estava entre a plateia com lágrimas de gratidão brilhando em seus olhos. E me ensinou principalmente que o perdão verdadeiro não torna a dor menor ou inexistente. Ele simplesmente a transforma em sabedoria preciosa. Rodrigo se aproximou respeitosamente do microfone com a permissão carinhosa de Amanda. Eu gostaria de pedir desculpas publicamente a Amanda, disse ele, sua voz trêmula de emoção profunda. Mas principalmente quero agradecer eternamente a ela por me ensinar que nunca é tarde demais para nos tornarmos pessoas melhores, mais compassivas e mais humanas. A plateia explodiu numa salva de palmas calorosa e prolongada, mas Amanda fez questão de abraçar Rodrigo afetuosamente, demonstrando para todos os presentes que o perdão verdadeiro é verdadeiramente capaz de curar até as feridas emocionais mais profundas e aparentemente irreparáveis. Naquela noite, já em casa com Teresa, Amanda olhava pelas estrelas através da janela de seu quarto simples, que ela havia escolhido manter exatamente como antes, apesar de toda a riqueza herdada. Vovó Helena, sussurrou ela para o céu estrelado. Obrigada por me ensinar que a verdadeira riqueza está nos sorrisos que conseguimos criar e nas lágrimas de alegria que podemos provocar. E assim, uma menina que um dia foi julgada por suas roupas simples, provou que a grandeza de uma pessoa jamais se mede pelo que ela possui, mas sim pela quantidade infinita de amor que ela é capaz de compartilhar e pelas vidas que ela consegue transformar ao seu redor. O Banco Central Metropolitano continuou prosperando não apenas financeiramente, mas principalmente como um símbolo vivo de que os negócios podem ter alma humana, de que o sucesso verdadeiro se mede pela quantidade de sorrisos sinceros que conseguimos criar e pelas oportunidades que oferecemos para outros brilharem. E Amanda, a pequena herdeira que revolucionou uma instituição inteira, cresceu sabendo que havia honrado da mais bela forma possível o legado eterno de amor que sua querida vovó Helena havia deixado para ela e para o mundo inteiro.